tudo bem? Prontos para mais uma aula? Muito bem, vamos lá. Gente, nós estamos começando hoje os comentários sobre a nossa primeira atividade, né? Sobre Guerra Fria, e aí eu espero que vocês tenham tido, né? Como estudar esse material antes de responder o formulário. Mas, observando as respostas, né, que eu recebi, eu percebi que algumas questões vocês tiveram bastante facilidade, o que é bom, e algumas vocês, de modo geral, também acertaram, um bom número de alunos também acertou, mas foi menor do que os demais, né, do que as demais questões. Então, a gente vai analisar duas questões especificamente que eu percebi, né, tivemos um número menor de acertos, tá bom? Então, vocês têm aqui o material de vídeo que acompanha, né, o formulário, e, em sequência, as 5 questõezinhas do tema. Essas questões aqui de charge, de modo geral, vocês se saíram muito bem, né? Deu para identificar um pouco mais claramente os motivos de cada uma, tanto o quadrinho como a charge, né? Foram fáceis. E a questão de número 3, considero que tenha sido uma das que menos pessoas acertou, que foi a questão que envolvia mais especificamente o governo grego, tá bom? Então, a gente vai analisar a terceira e a quarta questão desse formulário, ok? Então, vamos lá. Bem, gente, tratando-se dessa questão aqui em específico, né, a primeira que nós vamos analisar hoje é uma questão da Unicamp de São Paulo, e ela trata do tema Guerra Fria, mas em específico um conflito interno, né, do caso aqui acontecido na Grécia, envolvendo não só a Guerra Fria, mas na verdade um contexto temporal mais antigo. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Essa guerra civil que acontece na Grécia, ela já tinha tido início ainda durante o período da Guerra Fria. Então, assim, ela acontece durante a Guerra Fria, o auge, mas os primórdios desse conflito já podiam ser observados no finalzinho, digamos assim, nos últimos 3 anos da Segunda Guerra Mundial. Então, no que consistia, né? Vamos dar uma estudada antes da gente analisar a questão em si. Nesse contexto, gente, a Guerra Civil na Grécia, ela tinha como principal ponto de divergência a ocupação nazista que aconteceu na Grécia. Então, a Grécia tinha sido ocupada, boa parte do território ocupado pelos nazistas, e haviam duas forças políticas ali antagônicas. De um lado, os nacionalistas, defensores do regime monárquico, né? E de outro, forças rebeldes que começavam a se engajar dentro de um modelo socialista, comunista, né, de vida, de economia. Então, esses dois blocos, eles começam a disputar interesses, a disputar as suas posições dentro do território grego. Com o término da Segunda Guerra Mundial, né, a Inglaterra, o Reino Unido, que teve um forte apoio, né, dentro da Grécia ao Partido Comunista, ao Partido Monarquista, né, ou seja, ao grupo dos monarquistas, o grupo dos conservadores, né, que queriam a presença do rei para governar, assim como a própria Inglaterra, né, que também tinha a presença de um governo monárquico, apesar de ser uma monarquia parlamentar, né, o rei existe, mas quem governava na Inglaterra era e ainda hoje é o primeiro-ministro, mas eles apoiaram esse regime monarquista, né, a ideia de um rei presente no governo da Grécia. Em contrapartida, a gente observa que há também uma presença de um governo ou de um surgimento, né, de forças de governo mais próximos do que seria o comunismo, né, doutrinado, ensinado ou divulgado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E lembrando, tá, gente, tanto a União Soviética como a Inglaterra, né, a própria França, que na Segunda Guerra foi, né, inicialmente dominada pelos alemães, e os Estados Unidos, então, Inglaterra, Rússia, aliás, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos faziam parte de um mesmo bloco na Segunda Guerra Mundial, que eram chamados aliados, tá bom? Então, os aliados, eles defenderam a libertação da Grécia, mas, ao mesmo tempo, no surgimento dessa disputa entre monarquistas, né, um governo conservador monarquista, e um governo liderado pelo Partido Comunista Grego, né, que era de ideologia já socialista, né. Então, dentro desse contexto de disputas, há uma nova fase da Guerra Civil, né. Na verdade, essa Guerra Civil ela tem 3 fases, sendo que ela vai terminar com realmente
a saída, né, das posições inglesas, das posições do Reino Unido dentro desse apoio ao regime monarquista, tá bom? E aí a gente vai dar uma lida aqui nesse texto para a gente entender um pouquinho melhor e discutir um pouco mais. Em discurso proferido no dia 12 de março de 1947, ou seja, 2 anos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, aqui a gente está falando já no caso aqui já da terceira fase da Guerra Civil, nós vamos perceber o quê? O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, afirmou. Então, o que ele afirma sobre a Grécia? O governo grego tem operado numa atmosfera de caos e extremismo, tá? Lembrando, os Estados Unidos defensor do modelo capitalista. E a Grécia já tinha demonstrado, né, o crescimento de um poder, de uma ideologia comunista, que era rival, né, diretamente rival à ideologia capitalista defendida pelos Estados Unidos. A extensão da ajuda a esse país não quer dizer que os Estados Unidos estão de acordo com tudo que o seu governo tem feito ou fará, ou seja, os Estados Unidos vão ajudar economicamente a Grécia a se reerguer no pós-guerra, né? A doutrina Truman, ela é exatamente esse apoio financeiro, esse apoio econômico para reerguer as nações destruídas na Segunda Guerra Mundial. Então, ele diz o seguinte: dar, né, uma ajuda ao país da Grécia não quer dizer que os Estados Unidos concordam com tudo o que o governo grego fez e estava fazendo ou queria fazer ainda. No momento atual da história do mundo, quase todas as nações se veem na contingência de escolher entre modos alternativos de vida. Ou seja, que contexto é esse? Que momento histórico é esse? O momento da Guerra Fria, né? A divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. Então, ele diz que todos os países acabam se vendo na contingência de escolher entre modos alternativos de vida, né, entre o capitalismo e o socialismo. E a escolha frequentes vezes não é livre. Ou seja, escolher para que lado você vai aderir não era uma escolha livre que era feita. Na verdade, ela tinha respaldo ou numa ajuda econômica, né, eu vou apoiar você, não porque eu concordo com as suas ideias, mas porque eu quero a ajuda financeira que vem de vocês. Ou eu vou aderir àquele determinado modelo, vamos supor, o socialismo, porque eu não aceito de modo nenhum a interferência dos países ocidentais, em específico os Estados Unidos, na minha economia, na minha nação. Então, essa escolha não era uma escolha livre, tá bom? E na maioria das vezes ela era imposta pelo capital, pela ajuda econômica vinda desses países, tá bom? Então, nesse contexto, a alternativa que melhor representa a questão, a alternativa correta seria a alternativa. Espero que vocês tenham acertado, tá bom? Mas vamos lá. O caos do... Desculpa, a primeira diz assim: a contingência de escolher entre modos alternativos de vida se referia à escolha entre o fascismo alemão e a democracia liberal? Não, porque ele fala especificamente de um período que já vai no pós-Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil começa durante a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil grega começa na Segunda Guerra Mundial, mas o auge dela já é no período da Guerra Fria. Então, as ideologias não são o fascismo e a democracia liberal, mas sim o comunismo e o capitalismo. A segunda frase: o caos do governo grego era uma referência aos problemas da Grécia com o mercado comum europeu e a necessidade de ajuda ao governo de Atenas. Lembrando, né, que Atenas é uma dos grandes nomes da história da Grécia, né, da Grécia Antiga. Mas, de fato, aqui esse caos do governo não era basicamente esses problemas da Grécia com relação ao mercado comum europeu, e sim, né, a adesão entre esses dois modelos econômicos. A terceira: o discurso é uma resposta ao plano Marshall, na verdade o plano seria a doutrina Truman, no caso, que o governo de Londres tentava impor à Grécia. O plano Marshall é dos Estados Unidos, não do governo britânico, não de Londres. E aí sobra apenas para a gente a última, né, que diz: o discurso nasceu do declínio, ou seja, da diminuição do auxílio britânico na região da Grécia e da ascensão norte-americana no contexto da Guerra Fria. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, a nação que estava forte dentro da Grécia, que estava controlando a Grécia com maior força, era o Reino Unido, da Inglaterra. Já com a saída do mundo dessa guerra, né, ou seja, com o fim da Segunda Guerra, surge uma outra potência que vai liderar. E aí é os Estados Unidos, tá certo? Que vai ter maior influência dentro
do continente, aliás, dentro do território grego, tá bom? Não é à toa que o presidente que está falando, né, que está fazendo o discurso é o presidente dos Estados Unidos. Então, sai o poder, né, da Inglaterra e entra o poder dos Estados Unidos ali dentro com o apoio financeiro proposto pela doutrina Truman, tá bom? Espero que, apesar de toda essa discussão, tenha ficado claro para vocês, né, o contexto em que a história da Grécia estava passando e também, né, o que a questão estava pedindo para vocês. Na verdade, se você analisar só o fato de que o texto, né, que está sendo aqui discutido é um texto de um presidente norte-americano e perceber que ele fala sobre o contexto da Guerra Fria, então já dava para você identificar como a alternativa correta essa última, tá bom? Bem, espero que todos tenham acertado ou tirado suas dúvidas. A próxima questão ela é uma questão que acaba resumindo um pouco das principais características do período da Guerra Fria, e aí ela vai trazer para a gente algumas alternativas para nós discutirmos. E ele diz o seguinte: durante a Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos adotou uma série de medidas para combater o fortalecimento do bloco comunista, tá? Então, combater, para impedir que o comunismo crescesse. Leia as seguintes afirmativas sobre esse tema e escolha a opção correta. Primeira afirmativa. O discurso feito pelo presidente estadunidense Harry Truman, em março de 1947, é considerado por muitos historiadores como o início da Guerra Fria, já que ele expressava a posição do governo americano em lutar contra a expansão do socialismo pelo mundo. Gente, o discurso que ele está fazendo alusão aqui, tá? Vamos voltar aqui, ó. O discurso que o presidente Harry Truman fez em março, tá? É o mesmo discurso que a gente analisou na questão anterior. Então, são duas questões que estão relativamente interligadas, tá bom? Essa questão, quando ele falou da Grécia, era exatamente para mostrar que, nesse contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, houve a interferência de nações estrangeiras dentro de territórios europeus, no caso aqui da Grécia, e aí especificamente de um lado o capitalismo dos Estados Unidos e do outro o socialismo da União Soviética, já que o Partido Comunista grego, o Partido Comunista grego era o grande motor, propulsor dessa guerra civil, tá? De um lado o Partido Comunista grego, de outro o partido que defendia a monarquia, né, o conservador que defendia a monarquia, tá bom? Então, voltando lá para a questão. Bem, essa frase, né, alternativa 1, a afirmativa diz o seguinte, que os Estados Unidos, dentro desse discurso do Harry Truman, já mostrava que os Estados Unidos iriam defender as suas posições contra o socialismo, contra a imposição do socialismo em qualquer parte do mundo, não só nos Estados Unidos, não só no continente americano, tá bom? Mas também nos outros continentes, como no caso aqui o europeu. A segunda afirmativa vai dizer o seguinte: para combater a expansão do socialismo, o governo americano adotou aquilo que ficou conhecido como doutrina Truman, que consistia em oferecer sustentação econômica, dinheiro, sustentação política, né, conferências, apoiadores, e militar aos países ocidentais. Também uma alternativa verdadeira, né, gente? Então, a 1 e a 2 estão verdadeiras. A gente já pode dizer aqui que não é nem a segunda frase, que diz, né, aqui, ó. A gente já pode cancelar a B, no caso, que diz que a 2 e a 3 e a 4 estão verdadeiras. Já podemos eliminar a C também. Por enquanto, nós ficamos com a alternativa A, D e com a própria alternativa E, que vai falar de todas, né? E aí a segunda frase que diz o seguinte: o governo dos Estados Unidos, terceira afirmativa, que diz que o governo dos Estados Unidos não adotou apenas medidas de ajuda econômica e política, mas também adotou medidas militares para conter o avanço do socialismo. Até aí verdadeiro. Um exemplo disso foi a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né? A OTAN, que foi uma aliança militar formada inicialmente por 12 países capitalistas. Também uma alternativa verdadeira, né, gente? E contra a OTAN foi criado o Pacto de Varsóvia, tá? Sob a liderança da União Soviética, para combater militarmente os países que apoiavam, né, o capitalismo contra o socialismo. E a última, tá? Então a gente já elimina aí a primeira e a letra D. Tá? Então, só fica para a gente, obviamente, a alternativa
No caso, aqui diz que todas as afirmativas estão verdadeiras. Mas vamos ler a frase 4. Internamente, os Estados Unidos criaram o Comitê de Atividades Anti-Americanas, correto? Com o objetivo de identificar e punir as pessoas consideradas suspeitas de envolvimento com o comunismo, isso dentro do próprio Estados Unidos. Então, gente, tá uma questão que resume um pouco sobre todas essas questões principais, né, do contexto da Guerra Fria. A alternativa é a última, que diz que todas as frases estão corretas. É uma questão relativamente simples, né, relativamente fácil, mas pode ser que em alguma palavrinha tenha deixado dúvida e aí você acabou marcando a opção errada. Uma dica para vocês responderem questões como essas, né, de frases para considerar verdadeiras ou falsas, é você já ir, à medida que você vai respondendo, você já ir marcando quais você acha verdadeira. E aí você aos poucos elimina as alternativas A, B, C, D, tá bom? É uma dicasinha de como trabalhar esse tipo de questão. Meus amores, espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo. Qualquer dúvida, na próxima semana nós vamos ter o nosso encontro síncrono, né? Nossa aula síncrona, onde nós vamos poder discutir e tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês participem da próxima aula, tá bom? E a gente vai se falando até lá, tá? Tudo de bom para vocês, fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau.